Autismo. Você já ouviu falar sobre esse termo? É cada vez maior o diagnóstico de pessoas com autismo ou transtorno do espectro autista. Se você se interessa por esse assunto ou conhece alguém que tem autismo, esse programa é para você. E a minha convidada de hoje é especialista no assunto, mais do que especialista. Ela vive o autismo no dia a dia. Andréia Rigotti, seja muito bem-vinda ao Persona Singular, que está começando. Aumenta o volume do seu rádio, liga o seu celular, acesse o nosso canal no YouTube, porque o bate-papo de hoje vai ser incrível. Boa tarde. Boa tarde, Ivana. Obrigada. E é uma honra estar aqui com você novamente para falar de um assunto que me é tão importante e singular. Muito. Aliás, a Andréia tem uma história linda. Nós já conversamos em outras oportunidades, mas além de mãe de uma pessoa com autismo, a Andréia, ela se especializou, ela é graduada em psicologia e secretariado executivo bilíngue. Senta porque as especializações são muitas. Especializações em psicopedagogia, neurociências aplicadas ao atendimento educacional especializado, psicopedagogia clínica e institucional e análise do comportamento aplicada, também conhecida como ABA. Andréia, hoje eu vim especialmente para o programa de Azul, porque nós vamos falar de um projeto lindo, que é o projeto Casa Azul. Aliás, quero agradecer a Dueto Concept, que há mais de 30 anos veste homens e mulheres de uma maneira muito elegante. E eu vim inteira de azul. Azul da cabeça aos pés. Vou levantar aqui para mostrar, Thiago, porque vale a pena. Minha amiga, você só está nos ouvindo pelas ondas da 90.3. Acesse o nosso canal no YouTube. Além de conferir essa roupa lindíssima que eu estou vestindo, a minha convidada é lindíssima. Ela resplandece luz, não só pelo que você faz, mas pelo que você é e por tudo que você desenvolve para com o João Pedro, mas também com outras crianças e pessoas especiais. Gente, dá uma conferida nesse meu look aqui. Olha aqui. Maravilhoso, né? Dueto Concept. Anote esse nome, minha gente. Vamos falar sobre o projeto Casa Azul, mas antes de mais nada, Andréia, eu queria que você falasse um pouquinho como as tuas formações impactam no trabalho diário com crianças, adolescentes e até mesmo adultos que têm autismo. Então, Ivana, o que acontece? Quando veio o diagnóstico do João Pedro, o João Pedro está com 18 anos e meio, então o diagnóstico dele deu com 2 anos e meio a 3 anos de idade, então questão de 15 anos e meio atrás, mais ou menos. Então a gente tinha quase nada, nem em literatura, nem em pesquisa e nem em profissionais que poderiam nos ajudar com o transtorno de desenvolvimento que meu filho tinha. Uhum. Então, pensando nisso, claro que ser mãe me dá muita experiência de dia a dia, de coisas, porém, que funcionam para o meu filho. Isso não me traz uma competência para eu conseguir trabalhar com outras crianças. Ou, por exemplo, conseguir olhar a parte terapêutica de uma outra criança. Então, mas o que veio primeiro, porque eu precisava ajudar o meu filho. Meu filho era um nível 3 de suporte, gravíssimo, né? Que eu costumava dizer assim, que ele não conseguia achar o par do chinelo dele, os olhos dele dançavam, ele não comia, ele não sentava, ele não dormia, ele não engolia água, ele não fazia praticamente nada. E isso causa um impacto e um desespero gigante nas famílias, né? Que quando eles vão falar, por exemplo, do sofrimento de uma mãe, do sofrimento de uma mãe que cuida, de uma mãe cuidadora, da ausência de suporte, da ausência de política pública, da ausência de olhar, de cuidado e de intervenção puramente científica, elas estão pensando naquelas crianças, por exemplo, e nos próprios filhos que não fazem mais nada. Uhum. Porque é muito diferente quando você fala do caso de uma outra pessoa. Porém, quando você está do outro lado, do lado de dentro, que você sente isso na pele, você começa a perceber a importância de você ter algo sério e que traz um resultado mais efetivo para o dia a dia deles e para o nosso dia a dia também. Então, assim, quando eu iniciei as formações, eu não imaginava que eu teria mais de 2.000 horas de curso livre. As graduações não foram nada.
né? Hoje eu sou gerenciadora de crises. Eu fiz 2 formações internacionais para gerenciamento de crise. Por quê? Porque eu tenho um filho com 18 anos e meio e que tem crise agressiva. Mas a sociedade negligenciou muito, durante muitos anos, pessoas com dificuldades, com transtorno do espectro autista ou de outras debilidades emocionais e físicas, né, e mentais, que inúmeros profissionais demoraram muito para se formar. Houve uma dificuldade muito disso. Era mais um lugar de fala da família tentando contornar essa situação do que, de fato, ter bons profissionais. E hoje você, com essa formação de mais de 2.000 horas, mais todas as graduações, especializações, tudo isso para você atender não só o teu filho, mas também poder dar suporte para outras famílias que tratam, que precisam disso. Então, a gente visualiza hoje, quando eu perguntei, eu falei, você já ouviu falar? Porque é um termo que se popularizou. Hoje, eu estava até vendo uma pesquisa, 1 a cada 35 pessoas tem algum nível de autismo diagnosticável ou não diagnosticável, porque são contornos, né? Cada um é diferente. Por exemplo, a gente tem que prestar atenção no que impacta no funcionamento, tá? Então, assim, se impacta na tua funcionalidade, se você não consegue ter uma vida, né, dentro do esperado, uma certa independência, significa que você tem uma deficiência e que aí você vai precisar de suporte. Então, assim, a sociedade civil se mobilizou dentro do transtorno, tá? Para os nossos filhos serem vistos. Eu lembro que muito antigamente, quando era a época do blog, só que eu nunca tive pretensão de me tornar nada, né? Blogueira, nem nada do gênero. Então, assim, eu retirei meu filho, eu saí da minha zona de conforto e eu comecei a disseminar um pouco de informação. Só que o que eu percebi é que algumas informações que eu colocava em rede, assim, as pessoas simplesmente copiavam, sem critério nenhum, entende? Então, às vezes, assim, elas viam o João Pedro usando um abafador, quando eu olhava, tinha 3, 4 mães com filho usando abafador. Mas isso não era uma modinha, isso foi avaliado por um profissional. No teu caso, mas quantas pessoas não tinham esse acesso? Exatamente. E assim, mas nesse sentido, além do acesso, hoje em dia, existe muito acesso. Evoluiu muito, né? Mas a gente ainda tem uma, digamos assim, um preconceito contra o que dá certo, tá? Então, assim, hoje você não utilizar análise do comportamento aplicada no tratamento do transtorno é se dar um tiro no pé. Porque talvez o tiro não seja no teu pé, seja no pé da família e você comprometa o desenvolvimento de uma família inteira. Por exemplo, como é o caso do João Pedro, por exemplo, hoje eu olho para ele e ele poderia estar muito melhor dentro do desenvolvimento. Não que a gente não tenha feito, não tenha buscado, não tenha feito inúmeros sacrifícios, né? Então, assim, é algo assim, que você não tem, mas hoje você tem acesso, né? Você tem muito mais acesso do que na época a gente tinha, porque pelo menos se fala do assunto. Pelo menos quando você tira o teu filho de casa, não tem só você, tem todas as pessoas vêm, elas vêm conversar, elas vêm dizer, poxa, eu tenho um sobrinho, eu tenho um filho, eu tenho um primo, eu tenho esse, eu tenho aquele, né? Então, isso já não pode mais ser desculpa, entendeu? Para a família buscar tratamento e nem para o profissional dizer que demorou muito para chegar. Porque hoje tem internet. Hoje, assim, só que, claro, que para você, enquanto profissional, você vai precisar estudar muito mais. Sim. Porque é um transtorno que você precisa estar profundamente atualizado. Porque não é um diagnóstico preciso, não é uma dor de cabeça, não é, nossa, isso aqui é uma ferida, tem o mercúrio, eu vou colocar. É uma situação completamente diferente, que exige muito de você, né? Do profissional, digamos assim. Exatamente. Hoje a gente até tem outras discussões, por exemplo, Brasil afora, que quando eu trouxe o projeto da Casa Azul para a Maravilha, né, e assim, vou abrir região ainda, né, mas, assim, quando a gente trouxe para a Maravilha, algumas pessoas até estranharam, porque elas estavam esperando num centro maior, numa cidade maior, né? Porque eu trouxe um centro São Paulo para a Maravilha, que é um centro de aplicação, né? O projeto da Casa Azul é um centro que traz análise do comportamento aplicada no SUS. Esse serviço no SUS. E o que a gente vem percebendo? Os próprios profissionais não têm conhecimento do que é a análise do comportamento aplicado. E elas, por vezes, não se permitem a vir e a conhecer como é que funciona e por que a gente precisa de tantas horas de intervenção para aquela criança.
Vamos lá, eu até fiz algumas anotações, porque o assunto é muito denso, minha gente. E, Andréia, me perdoe se em algum momento eu cometer alguma falha, porque eu também vivo o autismo no meu dia a dia. Eu tenho um irmão especial, como é de conhecimento de muitas pessoas, e se não for do seu conhecimento, seja bem-vindo ao meu mundo do autismo, que é um mundo completamente diferente. Mas aqui eu falo com a mãe de uma pessoa especial e também com uma profissional que tem um conhecimento vastíssimo na área. E eu fiz algumas anotações, André, aqui para a gente não se perder nesse conteúdo, e eu espero que eles tenham uma grande relevância. Se for importante para você, já salva esse vídeo e, olha, compartilha. De verdade, eu vou fazer esse pedido para você. Compartilha com alguém que possa estar precisando ouvir isso. Porque o conteúdo da Andréia é riquíssimo. Ela é uma profissional com uma larga experiência, eu já apresentei ela aqui, mas um profundo conhecimento sobre algo que nesse momento a sociedade urge, entender um pouco mais sobre o autismo. E aí a Andréia estava comentando aqui sobre a ABA, que é a análise do comportamento aplicada. E ela tem ganhado muito destaque nos últimos tempos na sociedade aqui, com pessoas com autismo. Agora, Andréia, como é que você aplica essa metodologia no teu trabalho? E quais os resultados positivos que você tem observado com a ABA? ABA, Análise do Comportamento Aplicado. Então, na época que a gente iniciou as intervenções com o João, eu costumo associar a parte religiosa, né? Uhum. Porque, assim, os profissionais que atendiam meu filho, uma época, eles comparavam a ABA ao diabo, né? Gente, pausa. Mas a gente tem que rir, porque juro por Deus, quando a pessoa tem uma pessoa que não é considerado normal para os padrões, aí as pessoas associam muito isso, assim, né? Essa situação. Uhum. Tá com o demônio no corpo, vai tentar uma tecnologia de tirar. Sim, você teve muito pecado. Isso. Mas assim, eu quero dizer... O que você fez em outra vida para estar recebendo isso agora aqui? Isso aí, não, é que Deus te escolheu, isso. Né? A gente ri, mas no fundo a gente tava chorando quando isso aconteceu, tá, gente? É verdade. Vai. E muito, não foi pouco, né? Então, assim, o que acontece? A gente utilizou muitas abordagens. Até os 9 anos do João Pedro, a gente utilizou muita coisa. Uhum. O que existia em termos de tratamento, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, esse conta-gotas que o pessoal utiliza ainda, a gente utilizou muito. Só que, o que eu percebia, mesmo na época eu só estudava, eu era uma mãe que estudava, que lia... Queria descobrir, né? Porque assim, eu não conseguia entender como é que, olhando para o meu filho, ele era tão perfeito fisicamente, e tinha alguma coisa ali que não funcionava. Exato. Né? Então, assim, a importância de saber que isso é neural, que é no cérebro, tá? Que assim, que a gente tem pesquisa, que 92% é de pai e mãe. Então, ele é fruto o autismo do teu filho é fruto da união que você teve, biológica com uma outra pessoa. Então, assim, se você não estiver aceitando, você não está se aceitando, né? Então, assim, daí vem a questão de um filho não nascer para suprir as tuas expectativas, de um filho não nascer, mas assim, ele vir de uma forma que para mim foi muito impactante, né? Então, assim, por quê? Porque eu tinha imaginado ter 2 filhos e, né, a casinha amarela. Uma vida dentro dos padrões. Isso, dentro dos padrões. E aí, assim, de repente, quando meu filho tem 9 anos, a gente já tinha feito de tudo. E eu mesmo sem saber, o meu filho era conhecido como João da Andréia. Uau. Então, assim, na época eu tinha um blogzinho, o pessoal lia para acompanhar, ver o que a gente fazia e tal, mas assim, ele era o João da Andréia, significa que talvez a conversa que passava, que ele realmente era extremamente grave, né? Então, assim, dentro do espectro, dentro do que... Porque a gente já passou o Brasil inteiro praticamente para cá, então assim, a gente deixou de ter férias, a gente deixou de viajar, a gente pegou empréstimo, a gente fez tudo que... Tinha momentos que a gente não comprava uma pizza, entendeu? Por quê? Porque tinha que... O que eu vou fazer com isso? Meu Deus do céu, meu filho precisa de suporte. Uma vida voltada para dar qualidade de vida. Exato, e principalmente suporte para o teu filho. E também para vocês entenderem o que estava acontecendo. Porque, vamos lá, a gente vive numa sociedade que ela entende padrões. E você... Em algum momento, se você se encaixa nos padrões, tá tudo ok. Mas quando você não se encaixa nos padrões, gente, e eu tô falando isso para vocês entenderem o contexto que a Andréia tá abordando aqui, porque é disso, você não se encaixa nos padrões, peraí, e eu que não tô me encaixando, a minha família não tá se encaixando, como é que a gente vai solucionar isso? Porque a sociedade, ela acolhe, mas ela exige. Vocês estão entendendo como é que funciona? Entendeu? É isso que a Andréia tá contextualizando aqui.
Que era bem isso. Você não conseguia viver ali nesse momento, não era? Não, eu tinha que, imagina, 3 vezes, eu dando aula, professora, 3 vezes por semana eu tinha que estar em Chapecó e levar meu filho e minha mãe junto. Minha mãe deixou de viver a vida dela durante um bom tempo para me ajudar com meu filho. Eu deixei, e assim, ó, e essas renúncias que ninguém fala? Sim. Onde estão as pessoas que renunciaram coisas e que ninguém diz? Por isso que é o que eu costumo falar para as mães, não digam que está tudo bem, porque não está. E outra, sempre que você tiver a possibilidade de se arrumar, se arrume. Porque a sociedade também está acostumada a te olhar você andando descabelada, você andando, ou às vezes nem está acostumada a te ver, você está tão, assim, ó, você está tão jogada. E por quê? Porque existe uma questão de depressão, existe uma questão de falta de suporte, existe uma questão de ausência de visibilidade, de acabar com a tua parte profissional. Né? Uau! Nossa, eu me emociono com isso, sabe? Porque só quem vive, Andréa, sabe o que é isso. E quando eu falo que a sociedade exige muito, é porque ela exige do ponto de vista dela. Ela não sabe o que você está passando. Ela não sabe o que é dentro de um lar especial. E isso me emociona porque eu vivencio isso. E aí, aquele momento que você está na situação do desespero, pedindo um socorro, muitas vezes ele vem disfarçado não de situações de fato de você falar, uau, me ajuda. Mas ele vem disfarçado, às vezes, de um olhar, de uma atitude, às vezes, de um esquecimento de algo que você, uau, nossa, eu não lembrava de fazer isso. Porque você está com tanto problema para resolver, que aquilo você não consegue. Você está falando ali, a pessoa procura se arrumar, procura isso, mas quando você não consegue, não dá. Porque não dá. Não dá, entendeu? Assim, ó, até que você vai no banheiro, o teu filho abre um pacote de arroz e espalha na cozinha. É disso que eu tô falando, né? Enquanto, assim, alguém vem e interrompe uma rotina comum, ele entra em crise e te bate, entendeu? E a mãe tá sozinha e a mãe não tem para quem ligar. Por quê? Porque não tem ninguém praticamente especialista em crise agressiva e não se fala disso. Para onde vão os nossos maiores? Quando a gente se for, eu sempre me pergunto, você pediu o que a Aba fez? A Aba me deu qualidade de vida. Ela me deu a esperança do meu filho estar comigo. Porque quando eu levei o João, com 9 anos se batendo, o Dr. Carlos Gadia, que ele é diretor do Miami Children's Hospital, estava no Brasil. Porque eu já tinha assim, ó, não interessa, vou mover mundos e fundos, eu vou levar porque eu quero meu filho de volta. Como é que ele era tão dócil e com 9 ele está se batendo? Ele vai arrebentar os joelhos, ele vai arrebentar a barriga. A segunda professora tinha que fazer uma barricada, porque ele batia, ele mordia, ele dava cabeçada. Ele se transformou, eu pensava, meu Deus, cadê meu filho? Cadê aquele menino sorridente? Ele estava entrando na pré-adolescência, né? E quando o doutor Gadia falou assim, olha, Andréia, eu vou dizer só uma coisa para ti, os análises do comportamento aplicados, senão em 1 ano teu filho está internado. 1 ano. Eu fui lá para ele me dar um remédio. Porque a esperança de nós, enquanto mães, enquanto pais, é você chegar e o médico te dar um remédio. Isso, que cure tudo. Isso. Assim, ó, e a sociedade não entende que não existe medicação para o transtorno do espectro do autismo. Que eles, como diria o Dr. Carlos Gadia mesmo, eles dão a medicação conforme o barulho que o espectro faz. A criança não dorme, ela tem ansiedade, são as comorbidades que eles usam. E o pior, efeitos colaterais da grande maioria da medicação para a esquizofrenia, mas não significa que a gente não possa dar. Porque é cruel eu não dar e exigir um escopo de competência que o meu filho esteja ali organizado no ambiente, mas não, coitado, ele é criança, ele não pode tomar medicação, eu medindo ele com a minha regra neurotípica, digamos assim, né? A grosso modo falando, assim, não, eu não sinto a dor que ele está sentindo por causa do barulho, todos os cheiros, a desorganização que ele está tendo, a crise que ele vai ter, mas eu, enquanto mãe, acho, não, eu não vou dar. E, às vezes, a medicação, ela é um divisor de águas para as pessoas conseguirem intervir. Então, o que a análise do comportamento traz? Ela traz qualidade de vida, ela traz esperança, ela traz ciência, ela traz coleta de dado, ela traz linha de base para saber onde é que o teu filho está e para onde ele vai, dentro do desenvolvimento. Então, a gente tem isso muito claro, não é mais um achismo, né? E isso é importante que se fale, gente, que a Andréia está falando aqui dela como profissional também. Ela está relatando as situações dela como mãe, mas ela atua também
como, até você comentou antes, né, sobre essa parte da agressividade que você se especializou. Isso, eu sou gerenciadora de crise pelo PCMA. Como é que funciona isso? É uma organização mundial, que se qualquer pessoa entrar e procurar PCM, né? PCMA. PCMA. Isso. Digita aí, gente, para entender um pouquinho mais sobre o assunto. Isso. E aí, assim, onde a gente trabalha o manejo de gerenciamento de crises de uma forma digna, de uma forma humana, humanizada, com muita segurança, com muita dignidade e com muito treinamento. Então, normalmente eles vêm fazer as formações no Brasil, algumas pessoas já fazem, né? Eu me tornei e recertifiquei esse ano. Então, assim, quando a gente fala, parece algo fácil, né? Não é tão fácil assim você gastar 12 mil reais para ir ficar 2 dias em São Paulo. Então, assim, exige muitas coisas e muitas renúncias. Sim. Né? Então, a análise do comportamento é algo que dá muito resultado, porém a gente sabe ainda que é uma ciência cara e que ela é elitizada, tá? Elitizada que, assim, ó, dá certo muito, tá? Mas eu preciso de um número X de horas para fazer com aquela criança. Porque, do contrário, é como se eu estivesse, assim, ó, dando um paliativo, entendeu? Não é algo que vai resolver. Só que o detalhe é assim, ó, até que você olha e pensa, eu tenho que ter números, eu tenho que atender 100 ao invés de atender 10. Mas assim, ó, não, vai indo, uns aqui, outros ali, só que não estão falando do teu filho. Por exemplo, eu não atendo meu filho, eu tenho uma supervisora que atende meu filho, porque eticamente eu não posso, tá? Então, assim, hoje a gente já tem, passou esse projeto, né, da Prefeitura Municipal de Maravilha, que é a aba no SUS. Gente, a gente oferecer... A gente oferecer aba no SUS é algo assim... Revolucionário. Porque quem faz a nossa supervisão é uma doutora em aba, lá de São Paulo, a doutora Adriana Rubio, que é a nossa supervisora de casos. Então, assim, você poder trazer um tratamento de ponta para Maravilha, entendeu? Onde cada criança é única e que a gente faz atendimento 1 para 1 todos os dias para aquela criança, que a gente sabe até quando a criança vira a cabeça para o lado o que ela está fazendo. Por que ela está fazendo, em que momento que ela está da aprendizagem, entendeu? É algo muito incrível. Porque, assim, as famílias que pagam particular sabem o valor disso. É caríssimo. Ou para um plano de saúde. Imagina você receber esse tratamento dentro da unidade de saúde. Então, assim, a gente tem esperança, né? Que chegando no final do ano a gente consiga renovar, porque hoje são 12 famílias que a gente atende na Casa Azul. Que são crianças de 4 a 7 anos, tá? Tem uma só de 2, que é bem precoce, mas e que chegaram para nós de uma forma impactante, e as famílias também, né? Porque a gente faz orientação parental. Então, assim, ó, você oferecer em contrapartida a esperança, você conseguir avaliar e ver o que a criança tem, o que ela precisa adquirir, você conseguir orientar e ter isso com muita nitidez e com dados, com coleta de dados, não só conversa, é incrível. Você conseguir demonstrar isso com um gráfico, né? Você conseguir conversar com os pais e os pais estarem ali e estarem vendo e você ter um adulto para cada criança. Um adulto para cada criança. Isso. A gente não trabalha, por exemplo, em turmas, né? Por exemplo, é 1 para 1. Esse é o Projeto Casa Azul. Esse é o Projeto Casa Azul. Projeto Casa Azul. Andréa, só um minuto que eu preciso agradecer os patrocinadores aqui. Nós falamos em dor de cabeça, lembrei das Drogarias Bem Popular. Drogarias Bem Popular aqui é patrocinador do Persona Singular, com 4 unidades para melhor lhe atender. Uma pertinho aqui da rádio, na Avenida 7 de Setembro, e mais 3 unidades, onde comprar barato é o melhor remédio. Drogarias Bem Popular. Falando nisso, Sicoob Credial, que é muito mais do que um banco. Eu até anotei, porque o Sicoob está com uma promoção consórcio premiado. A cada 10 mil reais em cota, você recebe um cupom para concorrer a um polo e mais 150 prêmios de até 100 mil reais. Corre que a promoção vai até o dia 30 de novembro no Sicoob Credial. Gente, para completar o time de patrocinadores aqui, o doutor Agnivaldo Duarte aqui, especialista em emagrecimento. O doutor Agnivaldo atende na Avenida Sul Brasil, 583, na Clínica Protege. Gente, Clínica Protege. Especialista em emagrecimento. Atendimento humanizado e personalizado.
acesse o Instagram, @dragnivaldo e confira, agende a sua consulta e emagreça já. Andréia, Projeto Casa Azul, você vinha falando aqui. Vem cá, como é que a comunidade tem respondido? Primeiramente, Projeto Casa Azul, fala um pouquinho sobre ele e como que a comunidade tem respondido a isso. Tá, o Projeto Casa Azul foi pensado por mim, né? Porque... Eu já vim de azul em homenagem a você e ao projeto. Ele tá lindo. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que a cada 4 crianças, uma é menina, né? Mas o projeto ele foi batizado pela minha sobrinha. Na verdade, porque eu penso assim, que de todas as ausências minhas na minha família, por exemplo, não vou conseguir ir pro teu aniversário, não vou conseguir estar no meu aniversário, hoje tem curso disso, amanhã eu não vou conseguir porque eu tenho que ficar com o João Pedro. Então, assim, eles meio que, eu acho que fizeram, né, como se eu estivesse vivendo, e porque às vezes, assim, tá tão difícil a vida que você vive meio que dentro do espectro. Né? Então, assim, você vive isso, não tem como. Assim, são 24 horas, você respira isso. Por exemplo, para eu estar aqui, eu preciso de alguém, eu preciso de suporte para o meu filho. Por exemplo, assim como os outros pais, todos precisam de suporte para os seus filhos, né? Que tem uma deficiência. Então, Vamos lá, a sociedade tem muito a aprender sobre a inclusão. Muito, 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 muito. E a gente está falando aqui, e que eu gostaria muito de falar, é dos autistas 2 e 3, que esses a sociedade dificilmente mostra, tá? Porque aquele para entregar o prêmio é o que fala, o que canta. Isso, é o bonitinho, que dá para tirar entendeu? foto. Assim, que tem as suas dificuldades, muitas. As famílias também enfrentam muita coisa, tá? Mas assim, eu quero falar dos que não param para tirar foto. Tá? Dos que fazem barulho, dos que gritam, dos que incomodam quem tá do lado, dos que não param. Dos que correm. Isso, né? dos que fazem barulho para comer. Isso, exatamente. Entendeu? Dos desajeitados. Isso, do meu filho, por exemplo, que cospe o tempo inteiro para conseguir se organizar. Ai, que nojento, ai, que isso, ai, que aquilo, entendeu? Então, assim, é desse tipo de... E que hoje, se você tiver uma intervenção correta, talvez a gente não precise chegar aonde se chegou. Isso. Tá? Tem como dar essa qualidade de vida na primeira infância, na segunda infância. Então, é isso, por exemplo, que para uma prefeitura abrir isso é algo inédito, tá? Pena que o pessoal não vem divulgando muito. Porque é algo muito incrível e que assim, eu falar do projeto seria até meio que defender causa própria. Eu prefiro que conversem com as famílias. Porque eu acredito, assim, que eles... a intervenção, a gente está com a intervenção, iniciou em metade de setembro, né? A gente tem umas evoluções incríveis. Por exemplo, no brincar, crianças que não sentavam, crianças que não olhavam, crianças que não seguiam nenhum tipo de comando. Crianças que não sabiam que tinham que sentar para se alimentar, entendeu? Que elas não seguiam um comando mínimo, por exemplo, até, por exemplo, te entregar um brinquedo. Elas jogavam na nossa cara, elas cuspiam em nós. Elas não sabiam dizer rejeitar alguma coisa e serem respeitadas por isso. Porque dentro da análise do comportamento a gente trabalha muito com consentimento, Ivana. Então, assim, quando chega uma família, chega uma criança, a gente faz a avaliação. Isso que eu quero te perguntar, te interrompendo aqui por conta do nosso tempo. Mas assim, quem está ouvindo que tem uma criança justo com esse comportamento do espectro autismo, do espectro autista, que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto e quiser ter acesso, como é que faz? Normalmente, a gente tem as nossas redes, né? Que é o Instagram e marca, porque eu prefiro conversar, tá? Qual que é o Instagram? Já vamos deixar aqui no ar. Casa Azul. @Casa Azul. Normal. Believe, Ou Casa Azul Believe. @Casa Azul Believe. BELIEVE. Isso, exatamente. Tá? Acessa, entra em contato lá e marca para falar com a Andréia. A Believe, na verdade, ela foi criada porque eu trabalho ainda com a aba Home, né? A nossa aba é itinerante. Então, assim, a gente trabalhava com a aba residencial, por exemplo, atendendo as famílias, e algumas famílias em Chapecó a gente ainda atende dessa forma. Onde a gente tem clínica, a gente traz para a parte clínica, tá? Então, por exemplo, se a família ela vem com a criança, a gente faz uma anamnese, uma avaliação indireta, por exemplo, de linhas de base, vai coletando dados, constrói faz uma avaliação, eu vejo conforme a idade e o repertório daquela criança, a gente aplica um protocolo de avaliação dentro da aba, tá? Que vão avaliar as áreas do desenvolvimento daquela criança que estão comprometidas ou não. Tá.
ali já gera um gráfico. Tá? Então, assim, ó, já na primeira conversa com os pais, explicações que normalmente, se eu fizer a avaliação da criança, só a criança, eu não vou conversar sobre o desenvolvimento que ela faz, o que ela não faz na frente dos pais, tá? Então, isso é um diferencial nosso. Por exemplo, eu não vou falar, chega o teu irmão, eu não vou falar do teu irmão na frente dele, tá? Então, por quê? Porque eles sentem, eles entendem, tá? Vamos lá, minha gente, eles não são ignorantes, não. Tá? Eles têm as dificuldades deles. Agora, deixa eu te perguntar aqui, de que maneira, tá? Eu fiz essa anotação aqui, de que maneira o apoio psicopedagógico, as terapias e o programa de inclusão social, como o projeto Casa Azul, que nós vínhamos falando, eles ajudam a construir um futuro mais acessível para essas crianças com o transtorno do espectro autista? Nossa, Ivana, você imaginou, assim, que seu filho não tinha intenção comunicativa, por exemplo, não conseguia falar, e ele, porventura, consegue desenvolver? Você já imaginou por quê? Porque a gente precisa de linguagem para leitura, a gente precisa de linguagem para uma série de coisas. Então, assim, você já imaginou a paz para uma família em fazer as coisas básicas? Nossa. Entendeu? Por exemplo, a gente recebe crianças que não ficam mais com outras pessoas. Então, assim, eles começam a ficar com outras pessoas, eles começam a generalizar. Então, assim, até você depender, ficar com a avó, tem crianças que não ficavam mais, entendeu? Então, assim, ó, isso, em médio e longo prazo, é gigantesco. A forma que eles conseguem, que eles poderiam e podem desenvolver. Para isso, a gente precisa de uma intensidade de tratamento. Então, assim, uma coisa que a educação já vem um tempo em movimento de inclusão, ainda não é o ideal. Agora, a saúde parece que está com os 2 olhos fechados, tá? Para essa demanda e para esse público. Falando em nível de região e de país. Gente, o transtorno está aí. São muitas pessoas, e o que a gente vai fazer a partir daí se a gente não conseguir trabalhar? E às vezes com o que nós estamos oferecendo é pouco para aquele público. Por exemplo, o meu filho foi uma das crianças que o que ofereceram as 2 vezes por semana, ou 3 vezes, era pouco. A gente precisaria intensificar. E, em primeiro lugar, os profissionais precisam entender o que é intensidade, os pais também, tá? Porque, a grosso modo, o pessoal pensa assim, não, tá sobrecarregando o meu filho. Mas, assim, ó, estudando o transtorno, quando é que uma criança está sobrecarregada? Quando ela está desorganizada, quando ela não sabe o que esperam dela, quando ela não tem antecipação, quando ela não sabe sentar, quando levam ela para um ambiente, seja escolar, e ela não entende o que ela está fazendo lá naquele ambiente, ela não consegue nem sentar na carteira, ela não consegue entrar na sala. Tá? Precisa de um direcionamento. Ela não se comunica, ela não tem as habilidades básicas para estar naquele lugar, que na nossa área a gente chama de pré-requisito. Tá? Então, para você estar naquele lugar, você precisa ter pré-requisito. E é algo que eles normalmente não têm, e que o que se oferece é muito pouco, eles não conseguem ter esse tipo de aprendizagem. Tá? E você comentou, pode terminar aqui. Mas eu tô muito curiosa. Mas os que são leves, gente, esses voam, tá? Enquanto a vida é a esperança. Mas, por exemplo, quando vem essa nova geração, ou uma geração intermediária, por exemplo, que a gente recebe crianças fechando a janela de desenvolvimento, 6 anos, né? Quem dera, né? Oxalá se a gente pudesse tê-los... Voltar no tempo, poder... Sabe, com muito mais perspectiva, com as janelas ali de desenvolvimento todas abertas, se você for intervir da forma mais adequada. E a gente não está dizendo assim, não, é que assim, eles já não está pregando análise do comportamento como religião. Só que assim, se você está com uma infecção por uma bactéria, possivelmente vão ter que receitar um antibiótico, né? Então, em maior, o que é ciência? Eu tomar um antibiótico numa dosagem, você tomar outra, ele tomar na outra, e faz efeito para todo mundo num determinado prazo, certo? A AB é isso, a AB é ciência. Ela vai fazer efeito. Então, se você não puder replicar, se você usa só para uma criança, não é ciência, tá? Ela tem que ser passível de replicação. Ela é individualizada. Só que se eu copiar, por exemplo, o plano de ensino, por exemplo, a gente chama de plano de intervenção comportamental, da Ivana e tentar usar no Pedrinho não vai dar certo. Por quê? Porque a Ivana responde de uma forma, o Pedrinho responde de outra. E é por isso que a análise do comportamento dá tanto trabalho, tá? Porque você tem que estar ali e você tem que ser interessante para aquela criança.
Imagina você, assim, Você é um artista. Imagina assim, ó, um vendedor, ele tem que vender todos os dias para um público diferente. A gente tem que vender todos os dias para o mesmo público. De uma forma diferente, sendo agradável, conquistando e reconquistando e aprendendo para ensinar. Olha que legal. Andréia, o nosso papo foi maravilhoso. Nosso tempo já estourou faz tempo, inclusive. Mas eu tenho certeza que o assunto não encerrou por aqui, porque o autismo é algo que cada dia tem trazido mais abordagens, mais conhecimentos, mais perspectivas. Você é uma profissional com extrema capacidade, com muita formação, que eu tenho certeza que tem agregado e muito, não só para Maravilha, posso dizer que para o Brasil inteiro, transformado isso, e é disso que nós precisamos, profissionais cada vez mais capacitados para entender isso, desenvolver as crianças, para que a gente tenha uma sociedade cada vez mais acolhedora e, principalmente, que essas pessoas que têm o transtorno do espectro autista possam viver com mais qualidade. Eu desejo de verdade que isso aconteça não só aqui em Maravilha, mas que a gente consiga abrir para um contexto maior. E eu vou pedir para você, que está me ouvindo, compartilha esse vídeo com alguém que você conheça, que tem o autismo, ou uma família que talvez possa vir a diagnosticar, porque esse é um assunto de extrema relevância. Se esse assunto fez sentido para você, faça isso por nós, por você e por alguém que tem essa necessidade. Andréia, muito obrigada por você ter vindo. O programa está acabando. Queria marcar outro, já podia continuar conversando aqui. É um prazer receber você aqui. Aliás, já tivemos outros podcasts com a Andréia. Acesse a nossa página, @Difusora Maravilha, confere lá. Já faz tempo, né, que a gente fez? Faz tempo. Mas o assunto é super atual. Andréia, um grande beijo. Beijo, Ivana. Obrigada. Pro pessoal, então, procurem profissionais sérios, que acreditem nos filhos de vocês, que respeitem os lugares de vocês de fala, que respeitem a família, que respeitem a individualidade e que acreditem em ciência e no potencial do teu filho. Que lindo. Obrigada demais. Beijo, obrigada. Um grande beijo a você, não desligue o seu rádio, fique ligadinho que já entra ao ar, direto ao ponto. E você que está no nosso canal no YouTube, não deixa de curtir esse vídeo e seguir a nossa página. Um grande beijo, tchau!